Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o sexto vídeo do módulo Titulações Ácido-Base. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o perfil das curvas de titulação de ácidos polipróticos e bases polipróticas. Também vou mostrar para vocês o perfil das curvas de titulação envolvendo misturas de ácidos e misturas de base. Inicialmente, eu vou falar do perfil da curva de titulação de polipróticos. Então, inicialmente, eu vou considerar a titulação de uma base ou de um sal básico poliprótico. Eu coloquei aqui 3 regras que devem ser consideradas para nós fazermos a previsão do perfil da curva de titulação de polipróticos. O primeiro critério, considerando então a titulação de uma base, é que se o valor de pKbN mais 1 menos pKbN for maior ou igual a 4, 2 saltos de pH podem ser observados, um para cada ponto de equivalência, com a possibilidade do uso de indicadores em cada ponto. O segundo critério é que se o valor de pKbN mais 1 menos pKbN for menor do que 4, apenas o salto de pH no segundo PEC deve ser observado, com a possibilidade do uso de indicadores nesse ponto. Em alguns casos, esse segundo PEC pode ser considerado também como o último PEC. Tá? Nós vamos entender isso melhor. E o terceiro critério é que, se o valor de pKb for maior do que 8, é provável que o salto de pH não seja observado na titulação da espécie associada a esse pKb. Então, aqui estão os critérios. Eu sei que, falando assim, lendo, fica um pouco difícil de entender o que está sendo escrito aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e depois eu peço para que vocês novamente leiam esses critérios aqui, porque aí eles vão passar a fazer mais sentido para vocês, tá bom? Então, aqui está o exemplo que foi abordado no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu apresentei para vocês a construção da curva de titulação, envolvendo a titulação de 10 ml de carbonato de sódio, 0,1 mol por litro, contra uma solução de ácido clorídrico, 0,0500 mol por litro. Mostrei para vocês que o carbonato é uma base diprótica que tem como valor de pKb1 o valor de 3,67 e pKb2 de 7,65. Então, aqui está escrito o perfil da curva de titulação desse sal de caráter básico. Eu mostrei para vocês que na titulação nós temos 2 saltos de pH na imediação do ponto de equivalência, tá? Eu mostrei que haviam 2 pontos de equivalência também, tá? Uma vez que, inicialmente, eu tenho, considerando como reagente de partida o carbonato, tá? No primeiro ponto de equivalência, eu tenho carbonato reagindo com H3O+, formando bicarbonato, de modo que, nesse ponto, a espécie que fica presente aqui é só o produto, que é o bicarbonato. Se eu continuo adicionando o titulante, o bicarbonato vai a ácido carbônico. Então, no segundo ponto de equivalência, eu tenho o ácido carbônico, aqui no segundo PEC. De modo que, para o primeiro ponto de equivalência, é considerado a reação envolvendo, que ocorre numa estequiometria 1 para 1, tá? Já que a reação do carbonato com H3O+ para formar bicarbonato é 1 para 1. E para o segundo ponto de equivalência, o perfil, a razão estequiométrica é de 1 para 2, já que eu tenho carbonato, ele tem que reagir com 2 de H3O+ para formar o ácido carbônico. Então, aqui está o primeiro PEC em 20 ml e aqui o segundo PEC em 40 ml. Então, por que ocorre 2 saltos de pH nas imediações do PEC? Não é porque simplesmente tem-se 2 pontos de equivalência, tá? Esses saltos de pH, eles ocorrem devido aos critérios que estão apresentados aqui, tá? Isso com uma certa aproximação, ok? Então, vejam bem,
Aqui eu vou avaliar, eu vou comparar o valor de PKB1 e PKB2. O que eu posso notar? Eu posso notar que, se eu fizer a diferença de PKB2 menos PKB1, tá? O que é PKB2? É PKBN mais 1. E PKB1 é PKBN. Tá? Se N é igual a 1, então aqui eu tenho PKB1 e aqui eu tenho 1 mais 1 igual a 2, PKB2. Tá? Nesse caso, o que eu posso ver? Se eu faço a diferença de PKB1 e PKB2 e PKB1, eu tenho 7,65 menos 3,67. Tá? Com uma certa aproximação, eu posso ver que essa diferença é de aproximadamente igual a 4 unidades. Tá? Como essa diferença é aproximadamente igual a 4, eu posso perceber 2 saltos de pH na curva de titulação, um para cada PEC. Então, ou seja, eu consigo ver o salto de pH no primeiro PEC e o salto de pH no segundo PEC. Então, eu tenho a possibilidade de empregar indicadores químicos que mudem de coloração nas imediações de cada ponto de equivalência. Tá? Lembrem-se que o indicador químico ele só produz um erro baixo caso a mudança de cor ocorra nas imediações do ponto de equivalência e o salto de pH seja alto nessa região, tá bom? Então, eu disse para vocês que poderia ser empregado a fenolftaleína, que mudaria de cor nas imediações do primeiro PEC, e o alaranjado de metila, que muda de cor nas imediações do segundo PEC. Agora, se por acaso a diferença entre o PKB2 e o PKB1 fosse menor do que 4, e quando eu falo menor, eu falo bem menor, tá? Porque essa diferença aqui, apesar dela ser menor do que 4, ela é aproximadamente igual a 4. Mas considerando aí uma diferença de 3,5, de 3, o que vai acontecer? Chega-se nesse segundo critério aqui, ó. Se o PKB2 menos PKB1 for menor que 4, apenas o salto de pH do segundo PEC deve ser observado. Ou seja, se a diferença fosse menor do que 4, esse primeiro salto aqui não seria observado. Somente o segundo salto de pH seria observado. Como não há salto de pH no primeiro ponto de equivalência, não é possível empregar um indicador que sinalize adequadamente o ponto final nesse primeiro PEC, porque o erro seria alto, tá? Lembrem-se, estou aqui reforçando isso, que o indicador ele dá um erro baixo na titulação se ele mudar de cor nas imediações do ponto de equivalência e o salto de pH nessas imediações seja alto. Então, se não houver um salto de pH nessa região, o indicador ele vai dar um erro muito alto aqui. E eu deveria utilizar apenas um indicador no segundo ponto de equivalência, onde ocorre o salto de pH. Tá bom? Então, está aqui ó, com a possibilidade de uso de indicadores nesse ponto, ou seja, no segundo ponto. Agora, se o valor de PKB for maior do que 8, é provável que o salto de pH não seja observado na titulação da espécie associada a esse PKB. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa base é uma base muito fraca, e aí ele não reage com tanta eficiência assim com o titulante, e não se é observado um salto de pH nas imediações do ponto de equivalência. Eu quero pedir para vocês retornarem lá ao vídeo em que eu mostrei o perfil das curvas de titulação, né, de ácidos monopróticos e bases monopróticas. Lá eu mostrei para vocês que quando o pKa do ácido titulado ou o pKb da base titulada é maior do que 8, nós não temos um salto de pH nas imediações do PEC. E é justamente o que ocorre aqui nesse caso. Ok? Olha só agora esse segundo caso.
Aqui é considerando a titulação do fosfato de potássio contra uma solução de ácido clorídrico. Aqui eu tenho 3 PKBs que estão associados à hidrólise do íon fosfato, tá? Uma base poliprótica que recebe até 3 hidrogênios ácidos. Daí eu tenho PKB1 de 1,65, PKB2 de 6,8 e PKB3 de 11,88. Notem aqui que a diferença entre o PKB2 e o PKB1 é maior do que 4. Então, teoricamente, eu posso perceber um salto de pH associado ao primeiro PEC e um salto de pH associado ao segundo PEC. O que seria o primeiro PEC e o segundo PEC? No primeiro PEC, eu tenho o íon fosfato reagindo com H3O+, produzindo monohidrogênio fosfato mais água. Esse é o primeiro PEC. Se eu continuar adicionando ácido, o monohidrogênio fosfato, que é anfiprótico, acaba atuando como uma base, recebendo o próton do H3O+, formando dihidrogênio fosfato e água. Tá? O que seria o segundo PEC? O segundo PEC é a passagem do fosfato para o H2PO4-. Seria a soma dessas duas reações. Então, eu tenho fosfato com 2 de H3O+, produzindo dihidrogênio fosfato menos e água. Tá bom? Então, aqui seria o segundo PEC. Certo? Então, eu consigo perceber um salto de pH nas imediações do primeiro PEC e do segundo PEC. Agora, vamos lá. Eu tenho mais um próton que pode ser recebido, ou seja, eu teria mais um ponto de equivalência. Tá? Eu tenho mais um ponto de equivalência. Tá? Se você tem uma base diprótica, são 2 pontos de equivalência. Triprótica, 3 pontos de equivalência. Tetraprótica, 4 pontos e assim por diante. A mesma coisa vale para ácidos, tá? Se o ácido é monoprótico, é 1 ponto de equivalência, diprótico 2, triprótico 3 e assim por diante. Então, eu teria mais um terceiro ponto de equivalência, daí eu observo a diferença. Se eu observar a diferença de 11,88 para 6,8, eu percebo que eu tenho também uma diferença maior que 4, tá? O que sinaliza que o salto de pH nas imediações do terceiro ponto de equivalência também seria alto, a princípio. O que seria o terceiro ponto de equivalência? O terceiro ponto de equivalência é o fosfato recebendo lá o terceiro hidrogênio. Então, seria o quê? Seria essa reação aqui, ó, fosfato recebendo 3 hidrogênios. Então, multiplica aqui por 3. E aí eu tenho o H3PO4 mais 3 de água, né? Aqui são 2 de água, tá? Aqui são 3 de água. Então, veja, notem aqui, primeiro PEC é um hidrogênio que recebe, segundo PEC são 2 hidrogênios, e o terceiro PEC são 3 hidrogênios que são recebidos aqui. Então, é o terceiro PEC. Certo? Então, nesse caso, eu espero perceber 3 saltos de pH nas imediações do ponto de equivalência. Aqui está o primeiro PEC dessa titulação, são 10 ml de fosfato de potássio 0,1 mol por litro contra ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Se você calcular o volume do PEC, né, do primeiro PEC, você vai perceber que é 10 ml. O segundo PEC é o dobro do primeiro, 20. E o terceiro PEC é 3 vezes o primeiro, 30. Então, eu tenho um ponto de equivalência aqui, outro ponto de equivalência aqui e um ponto de equivalência aqui. Eu posso observar, porém, nesse caso, apenas 2 saltos de pH, um nas imediações do primeiro PEC, outro nas imediações do segundo. Porém, no terceiro, eu não observo. Por que eu não observo?
Eu não observo justamente porque o PKB é maior do que 8. Tá? PKB é maior do que 8. Voltando aqui, eu disse para vocês que se o PKB for maior que 8, é provável que o salto de pH não seja observado na titulação da espécie associada a esse PKB. Então, por essa razão, não se observa 3 saltos de pH nessa curva. Consequentemente, eu posso usar indicadores químicos que mudem de cor nas imediações do primeiro PEC e do segundo PEC. Então, aqui, por exemplo, eu posso usar um indicador A, cuja faixa de transição está representada aqui. Tá? Caso eu opte por usar o indicador A na titulação do fosfato, e eu tenho interesse em determinar a concentração do fosfato, tá? Supondo que essa concentração seja uma concentração desconhecida, qual é a reação que eu vou considerar no caso de eu usar esse indicador? É a reação que está relacionada ao primeiro PEC, já que aqui esse indicador muda de cor nas imediações do primeiro PEC. Caso eu utilize o indicador B, cuja faixa de transição esteja nas imediações do segundo PEC, então a reação de titulação que eu vou empregar para o cálculo da concentração do fosfato é a reação que está associada ao segundo PEC, ou seja, aquela que tem 2 hidrogênios reagindo com o fosfato. Agora, para o terceiro PEC, eu não posso usar indicador, porque qualquer indicador vai dar um erro alto, ok? No que diz respeito à titulação de ácidos polipróticos ou sais ácidos, que comportam-se como ácidos polipróticos, as regras são as mesmas. A única diferença é que, ao invés de eu considerar o pKb, eu vou considerar o pKa, já que eu tenho a titulação de um ácido. Tá? Então, nesse caso, considerando a titulação do ácido, se o valor de pKa, N mais 1 menos pKn, for maior ou igual a 4, é possível observar 2 saltos de pH, um para cada ponto de equivalência, com a possibilidade do uso de indicadores em cada ponto. Agora, se o valor de pKa, N mais 1 menos pKn, for menor que 4, apenas o pH do segundo PEC. Tá? Quando fala do segundo PEC, eu estou referindo a esse PEC aqui, que está associado a esse pKa. Então, apenas o saldo de pH do segundo PEC deve ser observado, com a possibilidade do uso de indicadores nesse ponto. E se o pKa for maior que 8, é provável que o saldo de pH não seja observado na titulação da espécie associada a esse pKa. Essa regra que foi apresentada aqui para vocês na titulação de ácidos e bases polipróticos, ela foi generalizada, tá? Algumas variações podem ser observadas, por exemplo, em certos casos é possível perceber um salto de pH quando o pKa for um pouco maior do que 8, 8,5, 9, dependendo da concentração dos reagentes envolvidos aí, tá bom? Então, essa regra aqui é uma generalização, tá? Baseado nas observações mais comuns, ok? Então, eu tenho aqui agora, para a gente poder aplicar novamente essa regra, um caso onde é feita a titulação do ácido oxálico, que é um ácido diprótico, contra uma solução de hidróxido de sódio. Notem que a diferença entre o pK2 e o pK1 é menor do que 4. Tá? Essa diferença aqui, ó, é menor do que 4. Se é menor do que 4, o que vai acontecer? Eu não observo o salto de pH que está associado a esse pK1. Eu vou observar somente o salto de pH que está associado ao pK2. Tá? Então, aqui, ó, nessa titulação, considerando as concentrações e o volume de titulado apresentado aqui, o primeiro PEC ocorre quando eu adiciono 10 ml de titulante e o segundo PEC, 20 ml. Observem que no primeiro PEC não tem um salto de pH muito interessante para se empregar um indicador. Porém, no segundo PEC, o salto de pH acaba sendo bem maior, tá bom? Isso porque essa diferença é menor do que 4. Daí, o que acontece?
eu posso usar um indicador para sinalizar o segundo PEC. Tá? Considerando aqui o indicador A, e nesse caso eu devo considerar a reação que está associada ao segundo PEC, que é quando o ácido reage com 2OH-, produzindo oxalato e água. Para esse caso aqui, seria a reação do ácido com 1OH-. Tá? Por que não ocorre um salto de pH nas imediações do primeiro PEC? Para vocês entenderem isso, eu quero relembrar o que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que nessas titulações ocorre a formação de solução tampão ao longo da adição do hidróxido de sódio. Aqui eu tenho como reagente de partida o ácido oxálico. Quando se adiciona o hidróxido de sódio, ocorre a formação do monohidrogênio oxalato, aqui nessa região. E nessa região eu tenho a formação de uma solução tampão. Como o pKa do ácido oxálico, né, que está associado a essa passagem, é de 2,15, então eu tenho uma faixa de tampão eficiente sendo produzido em 1,15 até 3,15, tá? Essa região aqui onde está acontecendo o tamponamento. Agora, se eu adicionar mais base e ultrapassar o segundo PEC, eu tenho a formação da solução tampão devido a essas espécies aqui, o monohidrogênio oxalato e o oxalato, que ocorrem nessa região. Daí eu tenho uma outra solução tampão ocorrendo. Aqui o pKa que está associado, o pK2, associado a esse par, é de 4,27. Uma solução tampão contendo esse par ácido base conjugado, tampona o pH aqui de 3,27. Vou chegar um pouquinho para cá. Aqui é 3,15 e aqui é de 3,27 até 5,27. Então, as soluções tampão produzidas, elas ocorrem em pHs muito próximos. Tá? Aqui a diferença de pH aqui, ó, é muito baixa, é de 0,12, tá bom? Então, não dá para ter um salto de pH alto considerando uma diferença de apenas 0,12. Tá? Por isso que, quando, ao longo da titulação, nós estamos fora dessa região da solução tampão, logo após vem a segunda solução tampão, que não deixa o pH subir muito, certo? Aqui, para vocês visualizarem novamente esse comportamento e ficar um pouco mais claro para vocês, considerando a titulação do ácido cítrico, que é um ácido triprótico, 3 hidrogênios ionizáveis contra uma solução de hidróxido de sódio. Notem que a diferença aqui é menor do que 4, e a diferença aqui entre o pK3 e o pK2 também é menor do que 4. O que isso quer dizer? O pK1 em relação ao pK2 não é visto, tá? Eu veria somente o segundo salto. Porém, comparando agora o pK3 e o pK2, como a diferença é menor do que 4, eu não vejo esse salto, eu vejo o último salto. Então, eu só consigo perceber o salto de pH que está associado ao terceiro PEC. Tá? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, apesar de ser um ácido triprótico, eu só vejo um único salto de pH, devido ao pK3. Tá? Aqui eu tenho o primeiro PEC em 10 ml, ele ocorre aqui. O segundo PEC é em 20, e o terceiro PEC em 30, ele acontece aqui. Então, se eu uso um indicador para essa titulação, que mude de cor no terceiro PEC, que a faixa de transição esteja aqui no terceiro PEC, eu vou considerar a reação que envolve a reação com 3 hidróxidos. Tá? Então, o ácido cítrico está generalizado aqui como H3A, vai produzir o citrato, né, devido à reação com 3 hidróxidos. Tá bom? Então, a razão estequiométrica é de 1 para 3.
Tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de solução tampão aqui. Eu tenho uma solução tampão nessa região, antes do primeiro PEC, nessa região e nessa região. Vamos perceber qual é a faixa de eficiência da solução tampão devido ao primeiro PEC. Então, eu tenho aqui o primeiro PEC, antes do primeiro PEC eu tenho ácido cítrico e o H2, o dihidrogênio citrato. Tá? Aqui eu tenho associado o pK1 devido a essa passagem, que é de 3,13. Então, eu tenho aqui, ó, uma solução tampão que é produzida entre 2,13 e 4,13, pKa mais ou menos 1. Tá? Agora, o tampão devido ao dihidrogênio citrato e monohidrogênio citrato. O pK2 aqui é de 4,76. Ou seja, vai tamponar de 3,76 a 5,76. Notem que o 3 ele já está dentro dessa faixa, inclusive. Então, seria isso aqui, ó, pegando de 3,76 até 5,76. Agora, o último tampão produzido é devido ao monohidrogênio citrato e o citrato, que está associado ao pK3, que é de 6,4. Ou seja, a solução tampão segura o pH de 5,4 a 7,4. 5,4 está aqui nessa região, mais ou menos aqui. Então, pegando aqui de 5,4 até 7,4. Tá? Então, notem que eu tenho uma solução tampão, é uma solução que resiste à variação de pH na faixa de pH de 2,13 a 7,4, que é justamente o que ocorre aqui, ó, uma solução tampão, na verdade, em toda essa região aqui da titulação. Tá bom? Então, por ter uma solução tampão ali, não dá para ter variações bruscas de pH. Tá certo? Então, para garantir o salto de pH, essas soluções tampão produzidas, elas devem ter uma faixa de tamponamento distante entre si, tá? Uma faixa de pH de tamponamento distante, tá? Quando você tem uma distância grande, aí você tem um salto de pH. E essa diferença, né, maior do que 4 garante uma diferença de faixa de tamponamento relativamente grande. Vamos a mais alguns casos. Aqui eu tenho a titulação do ácido fosfórico com hidróxido de sódio. É um ácido triprótico, deveria haver 3 saltos de pH. Porém, analisando essa diferença, eu percebo que é maior do que 4, o que me diz que eu posso ver o salto associado ao primeiro PEC e ao segundo PEC. E essa diferença também é maior do que 4. Eu poderia ver o do terceiro PEC também. Porém, como esse valor é maior do que 8, eu não consigo perceber. Ou seja, eu vejo apenas 2 saltos de pH. O associado ao primeiro PEC, que é em 10 ml, considerando as quantidades de reagentes, e no segundo PEC, que é de 20 ml. No terceiro PEC, que é em 30, não é possível observar um salto de pH. Então, eu posso usar um indicador que mude de coloração no primeiro PEC. Se eu faço isso, eu considero a reação 1 para 1. Posso usar um indicador que muda de cor no segundo PEC, daí eu considero a reação de 1 para 2. Agora eu quero mostrar para vocês o perfil da curva de titulação do dihidrogênio fosfato de sódio, que é um sal anfiprótico, que pode ser considerado como um derivado do ácido fosfórico pela remoção de um hidrogênio com uma base forte, produzindo dihidrogênio fosfato. Aqui eu tenho os valores de pKa, porém o pKa do ácido fosfórico. Esse pK1 não nos interessa, porque é o pKa que está associado à transformação do ácido fosfórico a dihidrogênio fosfato.
certo? O pK1 está associado a isso aqui. Porém, o meu reagente de partida já é o dihidrogenofosfato. Essa reação não ocorre ao longo da titulação, essa conversão. Então, apenas esses dois pKas interessam. Então, se eu observo aqui, eu vejo que a diferença entre o pKa3 e o pKa2 é maior do que 4, ou seja, eu poderia distinguir, perceber dois saltos de pH, um para o primeiro PEC, tá, que está associado ao pK2, e outro para o segundo PEC, que está associado ao pK3. Porém, como o pK3 é maior do que 8, eu não percebo o PEC que está associado ao pK3, ou seja, eu vejo apenas um salto de pH nas imediações do primeiro PEC. Tá? Aí eu tenho o quê? Quais são as reações que ocorrem ao longo da adição do hidróxido de sódio no dihidrogenofosfato. Tá? Então, está aqui, ó, essa reação, dihidrogenofosfato com hidróxido, produzindo o monohidrogênio. Tá? E aí eu posso usar um indicador que muda de cor nessa região onde há esse salto de pH que está associado ao primeiro PEC, que é de 10 ml. O segundo PEC é aqui, está aqui em 20 ml, não se observa salto. Agora eu quero mostrar para vocês o perfil da curva de titulação do ácido sulfúrico contra uma solução de hidróxido de sódio. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês o comportamento do ácido sulfúrico. Tá, o ácido sulfúrico é um ácido diprótico. Quando em água, ele hidrolisa, produzindo o bisulfato e H3O+. O bisulfato, por sua vez, hidrolisa, produzindo sulfato e H3O+. Aqui, nessa primeira hidrólise, notem que eu coloquei uma seta única. Por quê? Porque a ionização do ácido sulfúrico, a saída do primeiro hidrogênio, é uma ionização de um ácido forte, tá bom? Não se considera o equilíbrio. Assim como o ácido clorídrico, esse ácido, ele ioniza completamente, produzindo H3O+. O bisulfato, por sua vez, ele também hidrolisa, porém a hidrólise apresenta uma extensão menor. Tá? O comportamento é o comportamento de um ácido fraco. Por isso que eu tenho informado aqui o pKa2 do ácido sulfúrico. Tá? Aqui eu teria o Ka1, se considerarmos um equilíbrio, e aqui eu tenho o Ka2. Só que aqui, como não se considera o equilíbrio, eu só tenho o Ka2, logo o pK2. Tá? Então, o pK2 está associado a isso aqui, e a primeira ionização é ionização de um ácido forte. Tá? Então, o que acontece? Né? Na verdade, o que eu tenho aqui, você pode considerar que o que eu tenho aqui é uma mistura de um ácido forte com um ácido fraco. Quem seria o ácido forte? O H3O+, proveniente do ácido sulfúrico. E aqui eu tenho um ácido fraco, que seria o bisulfato produzido nessa reação. Então, como que essa titulação vai se comportar? Se eu tenho uma mistura de um ácido forte com um ácido fraco, quando eu adiciono a base forte, essa base vai reagir inicialmente com o ácido forte. Tá? Ácidos e bases fortes, eles têm prioridade em reagir em comparação a ácidos e bases fracas. Tá? Então, se eu coloco essa base forte, ele vai reagir primeiro com esse ácido forte. Então, eu tenho aqui na reação de titulação o H3O+ com a base, produzindo 2 de água. Tá? Quando todo o ácido forte é consumido, eu tenho o primeiro PEC acontecendo. Esse primeiro PEC ocorre em qual volume? Se eu tenho 10 ml de ácido sulfúrico 0,1 e NaOH 0,1, fazendo MV-MV, eu vejo que o primeiro PEC dá em
10 ml de titulante. Observem que não tem salto de pH nas imediações do primeiro PEC. Por que isso acontece? Então, vamos ver o que acontece quando eu continuo adicionando ácido para entender por que não tem salto de pH aqui. Então, se eu continuo adicionando ácido, não, eu continuo adicionando base. Tá? Eu tenho aqui bisulfato com H-, produzindo sulfato e água. Ok? Então, está aqui a reação. Tá? O que vai acontecer? Ao longo da adição, pode-se considerar a formação de uma solução tampão, já que eu tenho um ácido fraco misturado com a sua base conjugada. Então, nessa região aqui, eu poderia ter a formação de uma solução tampão devido a esse par. Tá? E qual é a região, qual é a faixa de pH que esse par tampona? Se o pKa12 é de 1,99, o tamponamento ocorre entre 0,99 a 2,99. Tá bom? Então, notem que essa faixa de tamponamento ocorre em pHs muito baixos, porque eu tenho um tamponamento acontecendo nessa região aqui, nessa faixa de pH, que estaria onde? 0,99 a 12,99 é nessa região aqui, ó, nessa faixa de pH. Aqui tem um tamponamento, tá bom? Então, o pH não sobe devido à ocorrência dessa solução tampão, devido a esse par. Tá? De modo que somente quando todo o bisulfato é consumido que vai acontecer o salto de pH. Em outras palavras, o salto de pH está associado, né? Esse PEC está associado à reação do ácido sulfúrico indo a sulfato. Tá? Nesse PEC, a espécie presente aqui é o sulfato. O ácido sulfúrico já não existe como ácido molecular, ele foi totalmente dissociado, e o bisulfato também reagiu completamente, então só tem o sulfato. Então, aqui eu tenho a passagem do ácido sulfúrico para o sulfato. Então, a reação que eu considero para esse PEC é essa reação que está associada aqui, que envolve uma razão estequiométrica de 1 para 2, já que o ácido sulfúrico tem que ir a sulfato. E eu posso usar um indicador que mude a sua coloração ao longo, qualquer indicador que muda de cor ao longo dessa faixa de pH é um indicador adequado, né, que pode dar um erro baixo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse ponto, tá? Qualquer dúvida ou comentário, coloque no fórum da disciplina. Agora, eu vou considerar a titulação de uma mistura. Agora já não se trata mais de ácidos polipróticos, tá? Aqui eu considerei a titulação de um ácido poliprótico. Porém, o comportamento aqui foi como um comportamento de uma titulação de uma mistura, tá? Já que esse ácido aqui, ele está dissociado como H3O+ e bisulfato. Completamente dissociado, né? Então, esse exemplo aqui foi o gancho para a gente começar a falar aqui de titulação de misturas. Vamos considerar uma mistura contendo ácido hipocloroso, que é um ácido fraco de pKa 7,53, com ácido clorídrico, que é um ácido forte. Ou seja, aqui é uma mistura de um ácido forte com um ácido fraco. Notem que há uma semelhança com esse caso. Uma solução de um ácido sulfúrico, após dissociação completa, tem-se um ácido forte misturado com ácido fraco, tá? Já que essa espécie não vai ocorrer na solução. E é justamente o que tem aqui. Reagindo, né, sendo titulada com hidróxido de sódio. Então, quando eu adiciono hidróxido de sódio, qual vai ser o ácido que vai reagir inicialmente? É o ácido forte, o ácido clorídrico, tá?
Como a razão estequiométrica dessa reação do hidróxido de sódio com H3O+, do ácido clorídrico é 1:1, então o volume de titulante necessário para o PEC associado ao ácido clorídrico é de 10 ml. Basta fazer MV de H3O+, igual a MV de OH-. Tá? Então, considerando essa concentração de ácido clorídrico, nesse volume e com essa concentração de base, o PEC vai dar em 10 ml. Tá bom? Então, aqui eu tenho o primeiro PEC. O PEC está associado à reação completa aqui com do ácido clorídrico. Agora, vamos supor que eu tenha apenas o ácido hipocloroso. Qual seria o volume de titulante necessário para consumir todo o ácido hipocloroso? Aí eu tenho 10 ml de solução de ácido hipocloroso, concentração 0,2. Se a concentração de NaOH é 0,1, o volume do titulante necessário para esse PEC aqui do ácido hipocloroso seria quanto? Ácido hipocloroso, hidróxido. Se aqui é 0,2, aqui é 10 e aqui é 0,1, o volume vai ser 20 ml. Eu precisaria de 20 ml de solução de hidróxido de sódio para reagir completamente com esse ácido hipocloroso aqui. 20 ml. Como eu gastei 10 ml para reagir com HCl, eu vou precisar, então, de, agora, 20 ml mais 20 ml para reagir com o ácido hipocloroso. Então, aqui eu tenho o PEC, que está associado à reação do ácido hipocloroso, acontecendo em 30 ml. Tá? Notem que eu consigo perceber dois saltos de pH. Um salto de pH associado ao PEC da reação do ácido clorídrico com NaOH e outro salto de pH que está associado à reação do ácido hipocloroso com NaOH. Então, aqui, só o ácido clorídrico reage, daqui em diante é o ácido hipocloroso. Tá? De modo que, para o primeiro PEC, eu tenho 10 ml de titulante. Para o segundo PEC, eu tenho 30 ml de titulante, tá? Para você ter a diferença de 20 ml que está associada apenas ao ácido hipocloroso. Tá? Então, eu poderia fazer a determinação, por exemplo, da concentração, né? Caso a concentração de ácido clorídrico aqui fosse desconhecida e de ácido hipocloroso fosse desconhecida também, eu poderia titular essa mistura desses dois ácidos e determinar a concentração de cada ácido empregando hidróxido de sódio. Isso se eu usar um indicador que muda de cor na região do salto de pH do primeiro PEC, tá? E daí eu tenho essa reação acontecendo aqui, do H3O+ com H-, já que é uma titulação forte, e aí eu poderia determinar a quantidade de ácido clorídrico, a concentração. Para determinação da concentração do ácido hipocloroso, eu tenho que usar um indicador que muda de cor nas imediações desse segundo PEC. Tá? E aí, se eu usar esse indicador e determinar o volume de titulante, eu posso achar a concentração de ácido hipocloroso na solução, desde que eu faça, né, a subtração do volume de titulante necessário para reagir com o HCl. Se eu fizer a subtração do volume do titulante gasto empregando o indicador B e o volume titulante gasto empregando o indicador A, se eu faço a diferença de 30 menos 10, eu chego em 20, que está associado somente ao ácido hipocloroso. Tá certo? Então, o que vocês estão vendo aqui? Na titulação de misturas, é necessário empregar aí dois indicadores, tá? Um para determinar cada ponto de equivalência. Tá? Não é possível, em uma mistura de ácido hipocloroso com ácido clorídrico, eu determinar apenas o ácido hipocloroso,
usando o indicador B. Porque se eu uso o indicador B, eu vou gastar 30 ml de titulante. E não vou saber, não vou ter como descontar o volume de titulante necessário para reagir somente com ácido clorídrico. Eu tenho que usar o indicador A para poder determinar esse volume aqui. Tá? Do contrário, eu não determino ácido hipocloroso. Contudo, para determinação do ácido clorídrico, eu posso empregar apenas o indicador, tá? Porque no início, somente o ácido clorídrico é reagido com o titulante, já que ele é um ácido forte. Aqui está, então, a reação que ocorre nessa região, tá? Não destaquei aqui, mas é a reação de titulação após o primeiro PEC. Agora eu vou considerar uma mistura contendo amônia e hipoclorito de sódio, que é um sal de caráter básico, sendo titulada com uma solução de ácido clorídrico. Qual seria o perfil dessa curva de titulação? Inicialmente, eu quero que vocês percebam que a amônia é uma base mais forte do que o hipoclorito, já que o pKb dele é menor. Então, no início aqui da titulação, quando eu não coloco titulante, eu tenho uma mistura de amônia e hipoclorito. Quando eu começo a adicionar ácido clorídrico, a amônia reage preferencialmente, tá? Já que a base, essa é uma base mais forte do que hipoclorito. Caso eu tenha só amônia nessa solução, nessa mesma concentração que está relatada aqui, eu gastaria 10 ml de titulante, já que eu tenho 10 ml de solução 0,1 reagindo com uma solução 0,1. Tá? Então, fazendo MV-MV, tem-se 10 ml de titulante necessário para consumir toda a amônia. Daí a gente pode observar que não tem salto de pH nas imediações desse PEC. Por que isso acontece? Isso acontece devido à presença do hipoclorito. Porque quando eu coloco ácido na solução de hipoclorito, tá? Em algum momento o hipoclorito vai reagir ao longo dessa curva, você vai ter a formação de um par hipoclorito, ácido hipocloroso. Tá? Esse par tampona, forma uma solução tampão que resiste à variação de pH quando o pH estiver aqui na faixa de pKa mais ou menos 1. Como o pKb do hipoclorito é 6,47, o pKa é de 7,53, pKa do ácido hipocloroso, 7,53. Então, a solução tampão resiste à variação de pH quando o pH está entre 6,53 até 8,53. Tá? 8,53 está mais ou menos aqui, ó. Aqui, na curva, tá vendo? 8,53 e 6,53 está mais ou menos aqui, tá bom? Então, nessa região aqui, há a formação de uma solução tampão devido a esse par. Por isso que o pH não desce bruscamente, porque esse par, ele segura o pH, tá bom? Somente quando todo o hipoclorito é consumido que eu tenho o salto de pH. Tá? Então, aqui estão as reações que ocorrem nessa região aqui, ó. Eu tenho a amônia reagindo com H3O+, produzindo o íon amônio, e o hipoclorito reagindo com H3O+, produzindo ácido hipocloroso, ou seja, em uma situação em que eu tenho uma mistura disso com isso, eu posso ter a formação de uma solução tampão, tá? Somente quando todas essas espécies são consumidas que o salto de pH vai acontecer.
eu quero chamar a atenção de vocês para algo que eu falei há pouco. Eu disse que no início eu tenho uma mistura de amônia com hipoclorito. E que, quando eu adiciono o ácido, ele vai reagir preferencialmente com a amônia, já que a amônia é uma base mais forte quando comparada ao hipoclorito. Eu disse também que, se tratando de uma solução que só tem amônia, o ponto de equivalência ocorre quando o volume de titulante é igual a 10. Então, o PEC ocorre nesse ponto aqui. O que eu quero falar com vocês? Tudo bem, a amônia ela reage preferencialmente quando eu coloco o ácido. Porém, nas imediações do ponto de equivalência, um pouco antes aqui do PEC, vamos pensar assim, ó, nessa região aqui, mais ou menos, próxima ao PEC, o hipoclorito já começa a reagir com o ácido antes da amônia ser completamente consumida. Tá? Por quê? Porque próximo ao ponto de equivalência, a concentração de amônia é muito baixa. Tá? Eu tenho mais hipoclorito do que amônia. Então, como você tem uma concentração de um reagente mais alta, que é o hipoclorito, e aí você tem a lei de ação de massas, você tem uma reação mais favorecida do hipoclorito. Além disso, apesar da amônia ser uma base mais forte do que o hipoclorito, a diferença de força não é tão alta assim, o que faz com que o hipoclorito comece a reagir antes da amônia ser totalmente consumida. Ok? De outra forma, se o hipoclorito não reagisse antes do ponto de equivalência, tá? O salto de pH poderia acabar acontecendo, já que para formar a solução tampão tem que ter a mistura do hipoclorito com ácido hipocloroso. E o ácido hipocloroso é o produto da reação do hipoclorito com o ácido clorídrico, tá? Então, aqui já tem que ter a formação de ácido hipocloroso para garantir a formação da solução tampão. Agora, no caso da diferença de pKb entre essas bases ser maior do que 4, aí eu posso ter um salto de pH nítido relacionado à titulação de cada espécie, tá? Aí nas imediações do ponto de equivalência. Da mesma forma como eu mostrei para vocês no início desse vídeo, lembra que a diferença entre o pKb1 e pKb2 tem que ser maior que 4 para a gente ver dois saltos de pH? Só que aqui o pKb1 é o pKb1 de uma base, o pKb2 é o pKb de uma outra base, tá bom? Então, aqui a diferença de pKb tem que ser maior do que 4. E se tratando de titulação de ácidos fracos também, aí a diferença de pKa de ácido tem que ser aproximadamente aí maior que 4. Então, veja esse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho a titulação de dois ácidos fracos, o ácido nitroso e ácido hipocloroso. Aqui eu tenho, aqui é pKa, tá? Tá com pKb, mas é pKa. Aqui eu tenho o pKa do ácido nitroso, que é 3,15, e do ácido hipocloroso, que é 7,53. Notem que a diferença de pKa é maior do que 4, tá? É maior do que 4. Então, eu consigo titular cada ácido separadamente. Então, se eu adiciono hidróxido de sódio, quem que vai reagir primeiro? O ácido nitroso, que é o ácido mais forte, porque tem o pKa menor. Para esse ponto de equivalência, já que eu tenho 10 ml de concentração 0,05 e concentração de hidróxido 0,05, o ponto de equivalência associado à titulação do ácido nitroso é de 10 ml, tá bom? Então, aqui eu tenho o ácido nitroso. Vejam que tem um salto de pH, um pequeno salto de pH aqui nessa região, tá bom? Daí, quando o ácido nitroso é completamente consumido, eu vou continuar adicionando hidróxido.
hidróxido de sódio, e aí eu tenho essa reação do ácido hipocloroso. Se eu tenho uma solução contendo somente ácido hipocloroso, de concentração 0,1 mol por litro, já que o volume titulante é 0,05 e o volume do titulado é 10, o volume para o ponto de equivalência necessário só para o ácido hipocloroso é de 20 ml, tá? Façam um cálculo aí. MV igual a MV, desconsidera ácido nitroso e vejam quanto que dá para ácido hipocloroso. 20 ml. Então, eu vou precisar de mais 20 ml, ou seja, eu tenho que adicionar 30 ml de titulante para consumir as duas espécies. Então, esse delta de volume aqui está associado somente ao ácido hipocloroso. E esse delta está associado ao ácido nitroso. Tá? Então, aqui eu tenho o segundo PEC. Ok? Bem, eu posso, então, determinar, né, com base nessa curva de titulação, a concentração de ácido nitroso e ácido hipocloroso nessa mistura, caso eu não conhecesse as concentrações, obviamente, né? No caso, simplesmente fazendo a titulação dessa mistura e anotando os volumes de titulante gasto. Nesse caso, por exemplo, eu poderia usar o indicador A, que muda de cor nessa faixa de pH, nas imediações desse PEC, tá? E aí anotar o volume de titulante gasto, para o indicador mudar de cor. Então, anoto o volume aqui, chamar de V1, seria o volume gasto de 10 ml. Tá? Daí, eu posso colocar um outro indicador. Aqui está representada a reação que ocorre no início, que é a reação do ácido nitroso. Daí eu posso colocar um segundo indicador, cuja mudança de cor ocorre nas imediações desse segundo PEC, tá? E fazer a titulação, tá? Até a mudança de cor. E anotar o volume de titulante, que no caso aqui seria 30 ml. Tá? Então, eu posso determinar ácido nitroso com base nesse volume, V1, e posso determinar a concentração de ácido hipocloroso com base nessa variação de volume, que é de 30 menos 10, tá? Que é o volume que está associado exclusivamente ao ácido hipocloroso. Tá? Então, por diferença, eu determino a concentração das duas espécies. Então, para esse caso, se eu quero determinar a concentração de todas as espécies aqui, eu tenho que ter dois indicadores, tá? Um para determinar a concentração de uma espécie e outro que vai mudar de cor quando as duas espécies forem tituladas. E, por diferença, eu determinar a concentração da segunda espécie. Então, aqui está a reação que ocorre nessa região, né, ao longo desse segmento aqui da curva. Eu quero fazer um exemplo aqui com vocês para ficar mais claro essa questão da titulação de misturas, tá? Aqui, considerando a titulação de 20 ml de uma mistura de hidróxido de sódio com amônia, cujo pKb da amônia é de 4,75, ou seja, é uma mistura de uma base forte com uma base fraca. Então, nessa titulação, foram consumidos 12,75 ml de solução de HCl, 0,05 mol por litro, para mudança de coloração de um indicador nas imediações do primeiro PEC, e 23,15 ml para mudança de coloração nas imediações do segundo PEC. Determine as concentrações em mol por litro de hidróxido de sódio e de amônia na solução titulada. Então, essa curva de titulação, ela teria aproximadamente esse perfil, né? O pH vai descer, já que eu estou adicionando ácido. Então, eu tenho aqui o primeiro salto de pH e o segundo salto de pH. Tá? Devido à diferença da força das bases, é possível perceber dois saltos de pH. Aqui está deixando claro que são dois PECs e que dá para usar um indicador. Tá bom? A gente não está discutindo isso aqui. Tá? Se o salto é nítido, se não é nítido, isso aqui ficou claro no enunciado. Esse primeiro salto de pH está associado à reação
do hidróxido de sódio, porque o hidróxido de sódio reage primeiro com ácidos, já que é uma base forte. E aqui nesse segundo segmento, esse segundo momento, tá, essa região aqui da titulação é devido à presença da amônia, que é a base fraca. Tá, então, está dizendo que nas imediações do primeiro PEC foram gastos 12,75 ml. Tá? Então, é 12,75 ml de titulante para o primeiro PEC. Aliás, para as imediações do primeiro PEC. Tá? Eu estou colocando aqui o volume de titulante necessário para a mudança da cor do indicador no primeiro PEC só para representar. Tá? Mas o indicador ele não muda de cor no PEC, ele muda de cor nas imediações do PEC. Então, aqui para o primeiro PEC, né, para o primeiro ponto final, foram gastos 12,75 ml, e para o segundo PEC foram gastos 23,15 ml. Tá? Como que eu faço para determinar as concentrações de hidróxido de sódio e de amônia? Então, pegando aqui o primeiro caso, hidróxido de sódio. Qual é a reação do hidróxido de sódio com ácido clorídrico? Está aqui. É o H- com H3O+. Então, se eu quero determinar hidróxido, eu tenho que MV de H3O+, igual a MV de hidróxido. Substituindo aqui, molaridade de H3O+, 0,05. Volume de H3O+ consumido para reagir com hidróxido, 12,75. Molaridade de OH- eu quero saber, volume 20 ml. Fazendo o cálculo, chega-se à concentração de hidróxido de 0,03188 mol por litro. Ok? Agora, para determinar a concentração de amônia. Bem, a amônia, a presença da amônia é que gera essa diferença de volume de titulante, tá? Que gera esse incremento de ácido aqui. Então, no caso, o volume de ácido necessário para reagir com a amônia é essa diferença, 23,15 menos 12,75. Então, eu vou trabalhar com essa diferença. Aqui está a reação que ocorre entre a amônia e o ácido clorídrico, H3O+, tá? É uma reação 1 para 1, então eu tenho que MV de amônia é igual a MV de H3O+, substituindo a concentração de H3O+, que é 0,05, o volume de H3O+, que reage só com a amônia, ou seja, aquela diferença que eu acabei de mostrar para vocês, de 23,15 menos 12,75, igual a molaridade vezes o volume da solução titulada, que é 20. Fazendo o cálculo, chega-se na concentração de amônia de 0,2600 mol por litro. Tá certo? Então, está aí a concentração das duas espécies. Então, isso é tudo. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida ou comentário, coloquem lá no fórum da disciplina. Um abraço.